Fala galera ligada no Cartola FC, vídeo de dicas para a rodada número 20. Primeira rodada do retorno, vamos escalar um time aqui pensando em uma pontuação boa e valorização também. Na última rodada fizemos 45,5 pontos, com uma pontuação boa pela média da rodada. A média da rodada foi de 22 pontos, uma rodada muito difícil de escalar, quem escalou viu aí. Tivemos apenas 5 jogos para escalar e alguns confrontos muito chatos de se escalar, então foi uma pontuação até boa comparada com a média da rodada. Patrimônio, temos 145 cartoletas e na pontuação total 1.113 pontos, uma pontuação boa aí comparada com a dos outros cartoleiros. Vamos já dar uma olhada aqui na rodada e ver quem que a gente pode escalar para essa primeira rodada do retorno, para a gente já começar aí com o pé direito, galera. Temos aqui o primeiro jogo, que é do Atlético, do América Mineiro contra o Atlético Paranaense. O América Mineiro vai jogar em casa, mas é um time que não dá para se confiar, não dá para apostar, é difícil. O Juventude joga contra o Cuiabá em casa, um time que a gente pode aqui colocar algumas peças. Ricardo Bueno está jogando muito bem no ataque do Juventude, está em boa fase, pode ser uma aposta interessante. Temos também o Paulinho Boia, que é um outro jogador muito importante para o Juventude. Pode ser mais uma apostinha aí nesse jogo, né? Mas temos algumas outras opções muito boas também nos outros times. Então, acaba que a gente fica difícil em escalar os jogadores do time do Juventude. Temos um jogo aqui, que é o jogo chave da rodada, que eu considero, que é o Red Bull Bragantino contra a Chapecoense. O Red Bull tem um time muito forte, tá brigando nas primeiras posições do campeonato, e vai pegar a Chapecoense, que é um time que ainda não venceu, que fez a sua pior campanha da história do Campeonato Brasileiro. Não só a sua pior campanha, mas como a pior campanha de um time do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Chapecoense não venceu nenhum jogo, tem um time muito ruim, não tem peças boas no time, então um jogo aí pra gente ficar de olho. Pode ser que o Red Bull Bragantino aí consiga fazer um jogo muito bom contra a Chapecoense. O Santos contra o Bahia também é um outro confronto interessante. Temos aqui o Léo Batistão, que é o atacante do Santos, já mostrou que é um jogador que não faz só gol, mas também rouba umas bolas, participa bastante do jogo, então pode ser uma aposta interessante. Tem o Marinho voltando aí também, então o Santos pega o Bahia dentro de casa, o Santos com um técnico novo, o Carille chegando, pode dar um ânimo diferente para os jogadores. Então o Bahia, que está em má fase, pode ser um jogo aí também muito legal para quem quer se diferenciar um pouco aí da rodada, sair um pouquinho dessas opções dos mais escalados, que vai estar aí no time do Red Bull, provavelmente aqui no time do Atlético Mineiro contra o Fortaleza, do Flamengo, né, até o Sport também, até o time do Inter contra o Sport. Quem quiser fazer um pouquinho diferente, pode ir aqui no Santos, porque pode ser uma boa opção também. Tem um jogo do Grêmio, apesar do Grêmio não estar muito bem no campeonato, é um jogo aqui interessante, porque o Grêmio precisa se reabilitar. O Felipão conseguiu dar uma cara diferente pro time, e o time pega o Ceará dentro de casa, então aí tem tudo aí também para fazer um bom jogo. Tem o Borja no ataque, pode ser uma boa opção. O Borja já fez já fez alguns gols aí nos primeiros jogos pelo Grêmio, e o Grêmio precisando dessa vitória, pode ser uma opção interessante pelo lado do Grêmio. Um confronto aqui do Palmeiras contra o Flamengo, um confronto muito difícil de se escalar, mas temos jogadores do Flamengo que a gente sabe que são sempre boas apostas, né? Como o Gabigol, como aí o Bruno Henrique talvez não jogue esse jogo porque está machucado, né? Mas temos aí o Everton Ribeiro voltando da seleção, o próprio Arrascaeta, que é um mito também, voltando aí também já para o time do Flamengo, então é uma outra ótima opção. Aqui no confronto do Fortaleza contra o Atlético Mineiro, temos o Hulk, que é a boa opção, né, desse jogo. Temos o Nacho no meio campo, também o Guilherme Arana pela lateral, que é um outro confronto bom. E aqui, para destacar, eu acho que o último jogo, o do Sport contra o Inter. O Sport que vem muito mal também no campeonato, assim como a Chapecoense. E o Inter vem fazendo bons jogos, principalmente fora de casa. Então temos algumas opções legais aqui para apostar pelo lado do Inter, como o Edenilson pelo meio de campo, o Patrick, ou na frente ali o Yuri Alberto, né? Então o Edenilson também pelo meio de campo, então o Sarabia pela lateral. Então temos algumas opções interessantes. Vamos dar uma olhada na rodada e vamos escalar nosso time agora. Para começar aqui, no gol, vamos escalar aqui um jogador que tem tudo para fazer um bom jogo aqui, que é o goleiro do Internacional, o Daniel.
Sport ataca pouco, mesmo jogando em casa. É um time que pode imitar um goleiro aí. O nosso primeiro lateral vai ser aqui o Guilherme Arana, que é um jogador muito ofensivo. Fortaleza vai muito para frente, então pode dar muito espaço aí pro Guilherme Arana dar, quem sabe, uma assistência, fazer algumas finalizações, quem sabe até um golzinho aí para ajudar o nosso time. E o nosso segundo lateral aqui, pensando na fragilidade do Sport, vai ser o Saravia do Inter. O Saravia, que é um bom lateral também, faz algumas roubadas de bola, então ele pode ser uma opção interessante para essa rodada. Primeiro zagueiro vai ser aqui o Fabrício Bruno do Bragantino. Pega a Chapecoense, como eu falei, a Chapecoense vai muito mal dentro de casa e fora também. Então o Fabrício Bruno pode ser uma boa opção caso o Chapecoense não faça o gol aí no Bragantino. Pode até, quem sabe aí, garantir o SG. O nosso segundo zagueiro vai ser aqui o Léo Ortiz, da Chapecoense, do Bragantino também. Então vamos colocar dois zagueiros do Bragantino. Quem sabe aí segura um SG contra a Chapecoense e vai dar bom aí pro nosso time. Nosso primeiro meio campista vai ser aqui o Edenilson, do Internacional. Um jogo contra o Sport, um jogo mais fácil. O Edenilson é o cobrador de pênalti do Inter. Então está em boa fase, está com uma média muito boa de 6,27 pontos. Foi convocado para a seleção, está em alta. Então é um jogador aí, tem tudo para fazer um bom jogo também. Nosso segundo meio campista é o mito do Arrascaeta, que não pode ficar de fora também. Quem conhece o Arrascaeta sabe que ele é um jogador diferenciado e tem que estar aí em praticamente todas as escalações. Por último, aqui o nosso último meio campista. Vamos dar uma olhada aqui nas opções que temos, mas vamos aqui também colocar mais um jogador do Bragantino, já que o Bragantino tem um jogo muito fácil contra a Chapecoense, e vai ser o Praxedes. O Praxedes vai ser o nosso terceiro e último meio campista. Nosso primeiro atacante, temos aqui o Gabigol, com uma ótima opção, que enfrenta o Palmeiras mesmo fora de casa. O Flamengo produz muito ofensivamente, então o Gabigol vai ser o nosso primeiro atacante. Nosso segundo atacante, não poderia deixar de fora também o Hulk. O Hulk, que é um jogador que participa muito do jogo, tem uma média muito boa no campeonato de 7,48 pontos. O Hulk vai ser o nosso segundo atacante. E como terceiro atacante aqui, temos ótimas opções. O Marinho voltando aqui pelo Santos contra o Bahia. O Santos com técnico novo, pode aí, num ambiente diferente, o Marinho jogar bola, né, que não estava jogando com o Diniz. Temos o Arthur do Bragantino, que é um jogador também que está em excelente fase, pode fazer um bom jogo contra a Chapecoense. Vamos ver aqui se temos mais alguma opção boa. Ricardo Bueno, do lado do Juventude, também pode ser uma boa opção, está em boa fase, apesar de estar valorizado, pode ser um jogador que faça aí uns golzinhos aí nesse jogo. O Borja também, pelo Grêmio, vejo como uma boa opção. O Grêmio precisa sair lá de baixo, precisa fazer gols e tá apostando tudo aí no Borja, que já tem feito até alguns gols aí nos últimos jogos. Eu acho que esses são os principais atacantes para a rodada. Não temos tantas opções assim, né? Temos aqui o Paulinho Boia também, pode ser uma alternativa para se diferenciar um pouquinho. Quem não tem dinheiro para escalar o Ricardo Bueno, pode ir no Paulinho Boia do Juventude, que pode ser uma boa opção aqui também. Mas por último, nosso time, vamos colocar aqui o nosso último atacante, que vai ser, vamos colocar aqui, temos aqui, estou em dúvida entre o Marinho e o Arthur. Como já coloquei alguns jogadores do Bragantino, vou apostar no Marinho, apostar que ele volta aí e consiga fazer um golzinho para ajudar o nosso time aí também. Como técnico, vamos colocar aqui, vamos dar uma olhada, não vai dar para colocar técnico aqui, então vamos trocar o Marinho, na verdade. Vamos escalar primeiro o nosso técnico. O meu técnico, eu quero colocar o Maurício Barbieri. Nós vamos ver se tem dinheiro para colocar um atacante. Temos apenas 7 cartoletas colocando o Maurício Barbieri. Então, vamos dar uma olhada nas opções que temos aqui. Vamos colocar o Yuri Alberto, do Internacional. O Yuri Alberto também pinta como uma ótima pedida para essa rodada, já que pega o Sport, que é um time muito frágil. O Yuri Alberto tem feito alguns gols pelo lado do Inter. Então, vamos apostar aqui no Yuri Alberto como o nosso terceiro e último atacante. Vamos colocar como capitão. O capitão vai ser aqui o Hulk, que é um jogador que tem uma excelente média, bate pênalti pelo lado do Atlético Mineiro. Então, o Hulk pode ser uma boa opção. Vamos escalar rapidinho aqui nosso time
nossos reservas. Vou colocar aqui alguns jogadores que tem uma boa média, que jogam mais dentro de casa, caso seja necessário aí escalar um deles. Madison é uma boa opção pelo lado do Santos, como meio campista. Vamos colocar aqui o Alisson também, que pelo lado do Grêmio pode ser uma boa opção. Como atacante, com 5 cartoletas, vamos apostar aqui no Paulinho Boia como reserva, já que eu falei dele. Beleza? Então, esse é o nosso time, galera, para a rodada. Se vocês gostaram do time, deixa um like, não deixe de se inscrever no canal. Estamos imitando sempre aí, beleza? E vamos imitar nessa próxima rodada. Valeu, um abraço e fui!